Fala de auge, como vocês estão, meus queridos? Hoje eu vou fazer um vídeo meio polêmico, né? Nós iremos falar sobre objetos que abrem portais, objetos que dão legalidade para demônios atuar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em todas as áreas. A partir do momento que você use esses objetos ou tenha-os como protetores contra inveja, protetores contra não sei o que, para abrir caminho, para abrir sorte, enfim, queridos, ali você está abrindo um portal ao usá-los ou ter na sua própria casa, e ali você vai trair sobre você demônios, muitos demônios. Então, se você não quer abrir brechas para que o inimigo trabalhe na sua vida, você vai fechar as brechas. Então, eu estou com a missão aqui de compartilhar alguns objetos que eu sei que atraem demônios, para que você tenha a oportunidade de conhecer, né? De conhecer esses objetos, se você tem em casa. Eu não estou exigindo que você vai tirar e jogar fora, vai ser do livre vontade, é o próprio Criador, através do seu espírito, do seu Wakadosh, vai testificar a você se você deve ou não tirar esses objetos de casa, tá bom? Outra coisa, esses objetos, usa quem quer, acredita em quem quer, e o que eu vou falar, eu não estou aqui para exigir, não estou aqui para intimidar, não estou aqui para obrigar nada, estou aqui para compartilhar algo que eu aprendi, que o mundo espiritual é uma realidade, e eu prefiro perder a amizade do que impedir que essa pessoa vá no inferno, porque a partir do momento que eu compartilho com ela alguns objetos que eu sei que dá legalidades para atuação maligna na vida dela, eu entendo que, em primeiro momento, eu estou fazendo a vontade do meu Criador, e segundo momento, eu estou impedindo que a minha própria alma vá para o inferno e que essa pessoa tenha a oportunidade de não ficar amarrada espiritualmente ao maligno e cair nas profundezas do abismo como o diabo, que ele já foi condenado, julgado nos céus e na terra. Tá bom, queridos? Então, qual que é o objetivo dele? Usar através de crenças, de práticas religiosas, de ilusionismo, para enganar até, se possível, os escolhidos. Mas conheceremos a verdade e a verdade nos libertará no nome de Yahshua Mashiach. Bom, vamos começar falando sobre, no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 6. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram de costumes do Oriente e são agoreiros e como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. O que significa? O que essa passagem fala? Nós estamos falando, sabe os olhos gregos? Você já viu o olho grego? Tem uns grandão que as pessoas colocam na sala da casa, bem na entrada, para quebrar toda inveja, que se ali porventura entrar alguém com inveja, com um espírito, com uma intenção no coração, aí elas colocam essa imagem do olho grego pendurado nas paredes, para evitar que o mal fique ali ou adentre a casa dela. Só que elas não entendem e não sabem inconscientemente. Algumas fazem conscientemente, outros fazem inconscientemente, sem ter conhecimento dessa verdade. O que acontece? Essas pessoas que usam essas práticas e crenças, dando legalidade para um objeto de cerâmica, como proteção, vou falar com você. Você vai colocar a sua vida nas mãos de um objeto, que esse objeto, ele é uma crença, é uma prática, né? Que vai abrir portal dentro da sua própria casa, dentro da sua própria vida, que ali você está abrindo a porta da sua casa e falando assim com os demônios, pode entrar que a casa é nossa. Ou seja, aqui vocês têm acesso. Isso, a pessoa que usa esses objetos como proteção, usa na casa para enfeitar, usa até, já vi pessoas até com aquela manta de praia, usa também com brincos, com colares, com pulseirinha nos braços. Querido, ali a pessoa está dando legalidade, abrindo portais, ali é um portal que ela está abrindo e dando legalidade, dizendo assim, o mal, o diabo tem acesso à minha vida e o que ele decidir está decidido. É o diabo que me protege. Imagina, né? Então, todas as vezes que você coloca um olho grego para enfeitar a sua casa, ou numa veste sua, ou num colar, num brinco, ou numa pulseira, você está abrindo portais, consciente ou inconscientemente. Porque tem pessoas que abrem esses portais já sabendo que
portais que está aberto, ou seja, dando legalidade ao próprio diabo. Outras inconscientemente, na crença de que ali estaria protegendo ela de invejas, de olho gordo, né? Mas não sabe o que está por vir logo depois que começa a usar esses tais objetos. O próximo que nós iremos falar sobre os filtros dos sonhos, sabe os filtros dos sonhos? Então vamos fazer uma leitura aqui em Deuteronômio 18, 10, 12. Em ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte a mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Criador, e por isso essas abominações que pratica essas abominações ao Criador, o Criador teu Iau os lança fora de diante de ti. Ou seja, quem pratica feitiçaria, bruxaria, ocultismo, usa essas situações, esses filtros, eles são abomináveis ao Criador. Por quê? Porque abre portais para o maligno, para que o próprio diabo atue sobre a vida dessas pessoas. Isso é mentira, isso é ilusão. Queridos, já vi um depoimento recentemente, eu estava vendo na internet, uma moça, uma jovem, ela era bruxa mesmo. E ela participava do ocultismo pesado, né, mesmo. E ela abriu um portal para que Lúcifer, o próprio Satanás, Samael, né, que é a mesma coisa, tivesse acesso à vida dela, para que ela tivesse contato com ele. A hora que ela fosse invocar, ela tinha que ter um portal aberto. E adivinha o que ela fez? Ela desenhou uma folha de filtro de sonhos na barriga. E toda vez que ela queria comunicar com o próprio diabo, ela acessava esse portal que estava através de uma tatuagem de filtro de sonhos, que era uma folha, se não me engano, um galho, sei lá, de filtro de sonhos na própria barriga. E ela tinha esse portal. Então tem muitas pessoas que não acreditam nessas coisas. Né? É bobagem porque você não sabe a legalidade espiritual que você está dando para o maligno atuar na sua vida, né? Muitos falam, traz sorte, traz coisas boas, que não sei o que, é tanta coisa, né? Mas ainda assim, toda a legalidade, isso aí no ocultismo, esses filtros de sonhos são usados. As pessoas que praticam o ocultismo, elas utilizam, colocam no carro, coloca dentro de casa, assim, geralmente quando tem churrasqueira, área de churrasco, de lazer, nas garagens, coloca para ventar, né, e ficar sacudindo. Então isso aí, queridos, são abrir portais espirituais que pode sim te prender espiritualmente ao maligno. E você pode sim perder sua salvação, porque as pessoas que praticam feitiçarias, bruxaria, ocultismo, aqui próprio na palavra diz que o Criador lança essas pessoas fora da sua presença, né? Então, talvez você tenha usado, talvez você está usando, não estou aqui pedindo para você tirar, estou aqui para te falar, para você fazer uma autoanálise, uma reflexão sobre tudo isso que nós estamos falando, né? Colocar os pontos positivos e os pontos negativos e ora ao Criador, porque certamente Ele vai te dar discernimento espiritual do que melhor fazer, tá? E eu quero só que você saiba, toda escolha é difícil, mas escolha o lado certo, escolha a verdade, escolha a adoração de espírito e verdade, que é o próprio Criador, e você não se arrependerá, tá bom? Próximo objeto que nós vamos falar sobre agora, está no livro de Jeremias 10, 14, carrancas, né? Muitos têm como proteção, como boa sorte, um montão de coisa, né? Significados. No livro de Jeremias, capítulo 10, 14, diz, Cadê? Todo homem se embruteceu, não tem conhecimento de sua imagem esculpida. Envergonha-se de todo fundador, pois a imagem fundida são falsas, nelas não tem fôlego de vida. O que significa isso? Significa que adorar ídolos falsos sem vidas, fé em deuses feito por mãos habilidosas, por mãos humanas, te leva à condenação, né? Te cega o entendimento. Você usando esses objetos, você fica cega espiritualmente, você não consegue enxergar a verdade. Você está abrindo portais para que o inimigo atue sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E esses homens, na Bíblia, aqui na interpretação, diz que as pessoas que utilizam de tais práticas e crenças, elas são consideradas como ignorantes, não tem falta de entendimento, né? Porque cada um será envergonhado pela imagem que esculpiu. Essas imagens esculpidas são uma fraude, uma vergonha.
elas não têm fôlego de vida e elas não podem te salvar ou te socorrer naquele dia, naquela hora. São simplesmente portais que são abertos, legalidades espirituais que você está dando ao diabo. E é ele, aquela falsa proteção é ele que está te dando, e não o próprio Criador. Tá? Continuando, vamos falar agora sobre as pedras místicas. Érica, você não pode falar sobre isso. As 12 tribos de Israel, elas tinham cada uma pedra. Tudo bem, eu não estou questionando isso, estou dizendo que no livro de Romanos 1:25 diz assim: pois estes mudaram a verdade de real em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O que é isso? As pedras foram usadas para identificar cada tribo de Israel, não é isso? Mas o que aconteceu? Com essas crenças, com essas práticas de crenças, né, falsas, com mentiras, dessas pedras místicas, é contrário à vontade do Criador. Eles usaram a verdade do Criador. O Criador fez as criaturas, a natureza, os seres humanos. Aí o que acontece? Muitas das pessoas adoram uma pedra, adoram uma crença, uma prática mística, uma prática religiosa, ao invés de adorar o próprio Criador. Então trocou a verdade pela mentira. Ali ela está abrindo legalidade espiritual, ali elas estão abrindo brechas espirituais, trazendo para si condenação, assim como o maligno, né? Por quê? Porque elas estão dando legalidade e atuação do próprio maligno sobre a sua vida do que o próprio Criador. O Criador é o próprio Criador Yahweh, que criou os céus e terra, fez todas as coisas que existem na terra, foi criado por ele. Porém, o que acontece é que o mundo já é do maligno, o diabo utiliza desses artifícios de criação do próprio Criador para abduzir as pessoas a acreditar nessas mentiras, nessas crenças, nessas práticas, entre aspas, espirituais, místicas, para trazer a destruição do ser humano. Então, coisas que o Criador criou, como a natureza, os seres humanos, não pode ser substituído pela verdade, pela adoração do verdadeiro Criador, né? Nós temos que ter proteção, cura. Vai me curar, vou usar essa pedra, vai trazer cura, vai trazer... Não, querido. A verdadeira cura, primeiro você vai buscar os médicos, os recursos médicos. Se aquela enfermidade não for física, é espiritual. A espiritual nós vamos tratar com o quê? Com a palavra, oração, jejum, consagração, repreendendo, neutralizando através da palavra. Pronto. Sem adoração a ídolos, sem adoração a pedras, a imagens, a objetos, a figas, né? Muitas utilizam figas no pescoço, sabe aquelas figas de braço, coloca no braço, ou então faz umas figuinhas, coloca no anel, na aliança. Olha que maldição, em portais, no próprio relacionamento, outros colocam no pescoço, né? Conforme o L grego, que coloca nas orelhas, coloca no pescoço, coloca nos braços, nos punhos. Olha os portais, tanto de portal que está usando. Imagina uma pessoa que está usando 3 figas, olho grego ou figas na orelha, nos brincos, no colar e nos punhos. Ela está abrindo quantos portais? 1, 2, né? 3, 4 portais, no mínimo. Ou seja, atuação de 4 entidades malignas, 4 demônios para atuar na vida dela ali, né? E 4 forças sombrio, da escuridão contra a vida dessa pessoa. Então, nós temos que ter cuidados com questão a isso, honrar e servir somente o Criador. São formas de nós reconhecermos quão poderoso, quão grande Ele é, né? O caráter do Criador é imutável, querido. Ele é bendito para sempre. O que Ele determinar para a minha vida, para a sua vida, a verdade, a natureza dele refere-se caráter de propósito, de missão para com as pessoas. O que Ele nos promete, Ele cumpre, né? Lembra de Abraão? Lembra de Isaac, de Jacó? Lembra de Davi? Queridos, os personagens bíblicos, todos que receberam Josué, Moisés, todos que receberam uma promessa, elas foram confirmadas, assim comigo e com você. Aí muitos tentam acelerar o processo buscando atalhos, ou seja, atalhos nessas coisas. O diabo vai entregar rapidinho, mas se essa pessoa não fizer aquilo que ele faz, aquilo que ele manda, ele vai destruir a vida da pessoa. Ele pode tirar até a vida da própria pessoa, dependendo dos pactos, né? As legalidades que essa pessoa vai dar. Pode perder até a própria vida, né? E quantas pessoas que sacrificam não somente abrindo portais, consciente ou inconscientemente, mas pactos com sangue inocente. Não somente isso, faz pactos eu faço um pacto, exemplo, tem pessoas que fazem pacto para enriquecer. Aí eu dou minha alma, minha vida para você, diabo. O diabo vai falar com a pessoa, a sua alma já tem, querido. A sua alma já tem. A partir do momento que você me aceitou, a sua alma não é sua mais, já é minha.
Entendeu? Então, por que que quando as pessoas que fazem pacto e acordam a tempo e quebram esses pactos, elas recebem tanta retaliação? Porque o diabo não brinca de ser diabo, tá bom? Então, assim conforme nós falamos dessas pedras místicas, né? Nós falamos das carrancas, nós falamos temos a pincelada das figas. Tem espelhos, né? Se você tem espelhos em casa, o maior espelho que nós temos é televisão, celular e espelho normal, né? Tudo que brilha é espelho, né? Que reflete. Então, por isso que você deve o quê? Jogar fora? Não. Tem consciência também, né? Tem que saber conviver no mundo. O Criador nos dá estratégia. Você pode ungir o espelho, a televisão. E um dos portais que você vai abrir na televisão é o quê? Dependendo do que você vai assistir, dependendo do que você vai ouvir, isso também sim abre legalidade. É conforme o livro, depende do livro que eu vou ler. Dependendo do livro que eu ler, eu pego para ler, eu estou abrindo portais, dando legalidade de atuação maligna sobre a minha vida. A coisa é séria. Érica, então eu não vou poder viver. Não, querido, você pode viver, mas você pode viver com segurança, com felicidade, sem preocupação. Porque quando nós vivemos a verdade, a sã doutrina verdadeira, quando nós vivemos no centro da vontade do Criador, a nossa proteção ele garante. É certo. Entende? Então, o que mais que nós podemos falar? Nós falamos sobre as carrancas, falamos sobre os filtros de sonhos, falamos sobre o olho grego. Então, por enquanto, acho que por hoje é só. Eu acho que através dessa palavra, dessa direção espiritual aqui, eu acho que sim, vocês poderão ter uma noção. Mas o mais certo a fazer, não é que eu estou exigindo que vocês tenham que tirar nada da sua casa, não. Eu estou dando a direção que se você tiver tais objetos ou usarem tais objetos, dão legalidades espirituais para demônio adentrar a sua casa, ter acesso à sua vida, portais que se abrem. Mas, evidentemente, que tudo o que você consagra ao Criador, ore a Ele, peça permissão, Ele vai te dar paz no coração e você vai permanecer. Caso contrário, retire imediatamente. O negócio é não ter objetos como idolatria, não ter objetos como proteção, porque a nossa verdadeira proteção está no Criador, igual a televisão. Muitos tem gente que não tem nem televisão em casa por causa disso, porque tem consciência disso e sabe qual grave é. Mas desde que você tenha e saiba usar para bênção e não para maldição. Por isso é necessário que tudo que você tem dentro da sua casa, você tem que ungir, você tem que consagrar. Porque quando nós ungimos um espelho ou uma televisão, ali, não sei se você sabe, no ocultismo, os bruxos, eles fazem através do espelho, quando você não unge, quando você não fecha a legalidade espiritual, eles têm acesso à sua casa. Eles conseguem transportar, através da magia do ocultismo, e através do espelho, olhar tudo que tem dentro da sua casa, como é que está a sua vida, com o seu relacionamento, eles têm acesso. Então, por isso que você deve ungir e fechando todas as brechas, todas as legalidades, para que o inimigo não tenha acesso sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu espero, no nome de Yahshua Mashiach, que até que o Criador nos ajudou e continuará nos ajudando e nos dando discernimento, entendimento, para que a gente venha contribuir com o reino dos céus, né? Nosso objetivo, eu prefiro, querido, 1000 vezes que uma pessoa me ouve e toma ódio de mim, mas pelo menos ela escutou a verdade, do que eu poder contribuir com o reino celestial, com a salvação de alguém e ficar caladinho. Hoje o que está acontecendo? Por que as igrejas as pessoas estão saindo dos templos? Por que hoje a fé está fria? Por que hoje eles estão se adorando mais o diabo do que o próprio Criador? Por causa disso, porque muitos pregadores querem suas igrejas lotadas e falam só aquilo que massageia o ego dos seus membros, para não perder o dízimo, para não perder os 10%, e enquanto isso vai o pregador e os próprios membros para o inferno, né? Então, que o Criador tem benevolência e que esses que estão à frente de ministrações, de pregações como pastor, bispo, apóstolo, sei lá mais o que, tanto título, que eles tenham a coragem, pelo menos, de ensinar, de instruir o que é certo e o que é errado, para que no dia do juízo, eles não vão para a condenação, a mesma condenação do próprio diabo, né? Porque quando nós omitimos tais coisas, nós estamos à mercê de ser condenado assim como o diabo. E o próprio Samael, o próprio Lu, ele que é o nosso condenador, sabe? Ele que fica lá junto com o pai, cutucando, fez isso, aquilo, ele que nos condena. O Criador, por mais que você peque, peça perdão, se arrepende verdadeiramente, se faz uma nova criatura, aceita o Yahshua Mashiach, uma nova criatura você é. Independente do que você tenha praticado até esse presente momento.
aceitou Yahshua, arrependeu de verdade, não é sentir remorso, não. Sentir remorso, eu conheço várias pessoas. Sente remorso no dia porque a situação apertou, aí depois volta e pratica novamente. Não estou falando disso, estou falando de arrependimento, fé genuína, né? Aí, o que acontece? Pede perdão por tudo que você praticou, você é livre, você é liberto. Agora, quando se você acha que as coisas estão acontecendo na sua vida porque o Criador não te perdoou. Não, isso aí não é o Criador. Você está ouvindo a voz não do Criador, você está ouvindo a voz do próprio Satanás, que é ele que é condenador, ele que te condena. Então, shalom, shalom, shalom de Yahshua. Espero que essa palavra possa edificar a vida de cada um de vocês que ouvirem, tá? Que a graça de Yahshua Mashiach alcance vocês onde vocês colocarem as plantas dos pés, que neutraliza toda a influência maligna e que vocês tenham discernimento espiritual a partir desse vídeo para ver o que vocês têm que tirar da sua casa, dentro da sua casa. Assim seja? Paz e graça, queridos. Aleluia. Obrigado, Yah, por esse vídeo.